Porém, a gente vai ver mais alguns exercícios da lista, tá? Pra gente ver, pra gente chegar a uma ver aqui, fazer a prova mais tranquila, né. Essa do traço a gente já fez, né, vou fazer só mais algumas aqui, aí na segunda-feira eu queria justamente fazer só a prova, né, porque a gente já fez algumas questões aqui, eh, bem bastante questões, né, então eu queria deixa eu ver, essa daqui a gente fez, certo. Essa daqui, essa daqui a gente fez a letra A, né, e a D, a primeira a gente fez também, certo. A gente fez já bastante questões, né. Do traço, vamos fazer mais algumas dessas aqui, né, de sistemas lineares e a gente finaliza a aula e o conteúdo, né, e só tem a prova no caso. Vamos fazer essa 11 aqui. A 11 pede o seguinte: encontre a solução da equação diferente do terno, né, ou da tripla 000, certo. Então, a gente tem que encontrar uma solução diferente dessa para essa equação. O que que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Uma delas, né, seria interessante a gente atribuir valores de zero para algumas, né. Então se a gente atribui zero para x, a gente vai ter menos y menos z igual a zero. Então passando o z ou o y para o outro lado, a gente vai ter que y é igual a menos z, certo. Então nesse caso aqui, uma outra terna ou tripla seria o quê? Zero para x, né, já que a gente atribuiu para x igual a zero, a gente encontrou que o y é menos z, então a gente tem uma tripla menos z e z. Zero menos z e z, certo. Se a gente for atribuir para y, né, para y igual a zero, a gente vai ter 2x menos z igual a zero. Então x seria o quê? Z sobre 2. Então a gente teria um outro tipo de terno como sendo z sobre 2, zero e z, certo? Porque a gente não mexeu com z, a gente mexeu com x, né, beleza? Tudo a gente deixou tudo em função de z, digamos assim, né, beleza? Só que tem outras formas, né, da gente encontrar isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu entrar aqui, o livro, pra gente ver onde é que está essa solução, né, esse exercício. Aí ele vai deve estar lá no finalzinho, né. Opa, não tão no finalzinho, né. Deixa eu ver aqui os exercícios, aqui encontrar M, que eu tirei todos do livro, tá, então não tem muito segredo aqui. Hum, deixa eu ver aqui onde é que está esse exercício específico, né. Esse caso vocês consultarem, né, para que vai ter uma solução lá no final, né. Aqui, ó. Só que essa questão eu troquei, né, troquei os valores aqui. Então aqui, nessa questão eu só troquei, chamei o x1 de x, o x2 de y e o x3 de z, certo. Então encontrar uma solução diferente desta, né, beleza. Então,
voltar para cá, né. Uma solução aqui, vamos verificar aqui para z igual a 1, né. Então será que 0 menos 1 e 1 seria uma solução? Vamos verificar aqui. 2 vezes 0 menos 1 menos 1 igual a 0. Opa, então aqui 0 vezes 2 é 0, menos vai dar mais 1, menos 1 também é igual a 0, né, certo? Então encontramos também uma solução aqui, ó, 0, 0, ou seja, a gente está fazendo o que aqui? Vou apagar essa outra aqui, fazer só com essa. O que que a gente está fazendo aqui? Colocando z em evidência, a gente vai ter que z vai ser igual a 0, ou z vezes 0 menos 1 e 1, certo? Ou seja, colocamos o z aqui em evidência, certo? Na outra função, no outro termo que a gente encontrou, é z sobre 2, 0, né, que a gente disse que para x é para y igual a 0, então y é 0, e aqui z. Colocando o z em evidência, a gente vai ter 1/2, 0 e 1, certo? Essa é outra solução. Será que é? Vamos ver. Se eu colocar aqui no lugar de x, 1/2, no lugar de y, 0, e no lugar de z, 1, certo? Então a gente vai ter 2 vezes 1/2, certo? Menos 0, menos 1. É igual a 0? Com certeza, né? Que aqui vai ser 2 vezes 1/2 vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1. E 1, isso aqui é igual a 1, menos 0 é 1, menos 1 é 0. Então também é uma solução, né. Então, e para z? Para z igual a 0, o que que a gente vai ter? A gente vai ter 2x menos y igual a 0. Então a gente vai ter que y vai ser igual a 2x. Então a gente pode escrever aqui tudo em função de x, né, ou seja, x é 1, né, y é 2x e z é 0. Então colocando esse x em evidência aqui, certo, a gente também pode ter, 1, 2 e 0 como solução, será? Vamos ver. 1, 2 e 0 também é uma solução. Então aqui a gente tem 2 vezes 1 menos 2 menos 0. 2 aqui, né, 2 vezes 1 é 2, menos 2 é 0, menos 0 é 0. Também é uma solução. Então aqui a gente já encontrou logo de cara 3 soluções rápidas, né, rapidamente. Então, não tem muito segredo aqui, né. Qual seria uma outra forma de resolver, sem estar jogando valores? Seria transformar isso aqui numa forma matricial, né. Como é que ficaria? Ficaria uma linha 2 menos 1 e menos 1 vezes x, y, z, certo? Igual, aqui a gente tem uma matriz 3 por 1, que é uma matriz 3 por 1, certo? 3 linhas, uma coluna. É isso que a gente tem aqui? 3 linhas, uma coluna, então vai dar uma linha e uma coluna? Não, né? Como é que eu faço a forma matricial disso aqui? Lembrando que se a gente tem aqui, eh, algo desse tipo, né, com 3
três incógnitas aqui, vou pegar B. A gente pode ter uma matriz quadrada de ordem 3, né? Vezes uma matriz coluna igual a outra matriz coluna, certo? Só que aqui a gente tem apenas uma equação, né? Apenas uma. Então a gente teria que ter uma matriz linha, uma linha de 3 colunas, no caso, vezes uma matriz coluna, que é 3 linhas e uma coluna. Então a gente teria como resultado uma matriz com um único elemento, né? Uma linha e uma coluna, certo? Então aqui nesse caso, aqui não é linha, ou não é coluna, e sim uma linha, né? Certo? Aqui eu tenho a linha menos 2, menos 1 e menos 1, tá? Como elementos dessa matriz linha, dessa matriz coluna x, y e z, e a gente tem como resultado zero, né? Certo? Beleza? É claro que aqui, se a gente for multiplicar, vai voltar para cá, né? Mas o interessante é que a gente tem que ver o seguinte, é que quando a gente tem esses valores aqui, né? Se a gente tem, deixa eu voltar aqui, 2 menos 1 e menos 1, essa matriz coluna. O que que a gente pode ter aí, né? O que que a gente pode fazer para ter esses resultados diferentes da, da tripla toda nula, né? Os valores nulos. É justamente fazer isso aqui, né? É justamente fazer da mesma forma que a gente fez, só que atribuindo os valores aqui para x, y e z. Então aqui, se eu fosse encontrar aqui o x, digamos que o x seja zero, e aqui o z, o y também seja zero. Então a gente teria algo do tipo menos z igual a zero. Então a gente não dá para pegar de 2 em 2, né? Se a gente for multiplicar aqui, não dá para pegar de 2 em 2. Então a gente teria menos z igual a zero. Então por isso que a gente pega de 1 em 1, tá? E nesse caso a gente teria como solução pegando um de cada vez e atribuindo o valor de zero aqui. Então y, x igual a zero, né? Atribuindo x zero para x, a gente teria que anular essa primeira, né? E ficaria apenas com menos 1, ficaria menos y menos z igual a zero. E daqui a gente faria a mesma coisa que a gente fez até agora, né? Passa o z para o outro lado, fica menos y igual a z, ou z igual a menos, ou y igual a menos z, né? Mas eu coloquei o menos y igual a menos z, né? Certo? Então, voltando para cá, a gente teria justamente a matriz 2 menos 1 vezes a outra matriz coluna 0 para x, o y eu tenho que é menos z, então aqui menos z e aqui z, certo? Igual a zero. E daí a gente encontraria os valores possíveis para z, né? Certo? Aqui da mesma forma, beleza? Então nesse caso aqui ficaria como? Ficaria mais z menos z igual a zero, né? Só que aqui a gente não faria novamente os mesmos cálculos, e sim justamente esse cálculo aqui, né? Colocando z em evidência, tá? É só uma maneira de escrever, mas o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Então aqui a gente contou 3. Será que tem mais? Será que tem mais de um? Será que se a gente for atribuir, sei lá, para x igual a menos 1, a gente teria
a equação menos a nossa equação, né, é 2x menos y menos z, certo? Igual a zero. Se o x é menos 1, então aqui ficaria menos 1, certo? Menos y menos z igual a zero. Beleza? Só ajeitar isso aqui. Então aqui a gente teria menos 2 menos y menos z igual a zero. Passando tudo para o outro lado, né? No caso aqui eu vou passar o 2 e o y, né? Então a gente teria que z menos z seria y mais 2. Então, multiplicando tudo por menos 1, a gente teria que z é igual a menos y menos 2, certo? Então a gente teria o seguinte, menos 1 menos, ou o y a gente não fez nada com ele, e o z é menos y menos 2. Teria como eu colocar em evidência o y? Não, porque aqui eu tenho um menos 2 aqui. Tá? Se eu tivesse duas vezes o y, aí sim eu colocaria em evidência. Tá? Como eu fiz com os outros. Aqui eu tenho uma vez o z, aqui eu tenho 1 meio de z, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho também x vezes 0 é 0, né? Então coloque em evidência o x. Tá? Aqui é a mesma coisa, tem um 1 menos 1 aqui e o 0 aqui. Então coloque em evidência. Mas nesse caso aqui já não dá. Então para x igual a menos 1 também eu já não tenho solução. Certo? Então, de preferência, sempre atribui 0 que sempre vai dar certo. Tá? Dificilmente vai dar erro. Então, atribuindo 0 aqui, a gente encontrou mais 3 soluções, né? Então, a gente encontrou aqui o 0, menos 1 e 1. A gente encontrou 1 meio, 0 e 1. E a gente encontrou 1, 2 e 0. 1, 2, 0. Certo? Então, aqui de cara, né, tem como encontrar esses valores atribuindo para 0. Primeiro x, depois y, depois z. Tá? Deixa eu voltar para cá. Vamos fazer aqui. Escreva em forma matricial os seguintes sistemas. Aqui é fácil, né? É só escrever em forma matricial. Vamos fazer essa C aqui. Essa C é bem simples, olha só. Escrever em forma matricial, eu tenho que lembrar o seguinte, dos coeficientes aqui do x, y e z, né? Mas só que aqui eu tenho x e y apenas. X e y, x e y. Mas eu tenho aqui 3 linhas, 1, 2, 3. E quantas colunas? 1, 2, certo? Essa daqui vai ser outra coluna, né? Então eu vou ter em forma matricial 3 linhas e 2 colunas, certo? 3 por 2. De quem? Dos coeficientes de x e y. Quem são os coeficientes? Seno de A menos seno de B, certo? Vou aproximar mais um pouco aqui. Seno de A menos seno de B. Aqui, cosseno B mais 2 cosseno A. Aqui, cosseno de B. Aqui, 2 cosseno A. Aqui na terceira linha vai ser seno B, seno de B, menos 3 cosseno A, menos 3 cosseno A, vezes a matriz coluna, né, que no caso aqui é matriz 2 linhas e uma coluna. Ou seja, vai ser justamente os coeficientes x e y que a gente não sabe.
as incógnitas, né? Igual aqui, esses 3 valores vão formar justamente a minha matriz coluna. Vai ser 1, opa, tá aqui. Vai ser 1, menos 1 e menos 2, certo? Que é uma matriz 3 por 1. E realmente, né, se a gente for multiplicar essas 2 frações, vai ser uma matriz 3 por 1, tá, o resultado. Então tá aí, forma matricial, só isso, tá? Não está pedindo para calcular nada, só escrever em forma matricial, beleza? Vamos lá para outra aqui, deixa eu ver aqui, uma que eu não fiz, só para a gente ver o horário. Então os exercícios são bem rápidos, tá? Então com certeza eu vou modificar alguns aqui, porque vocês vão fazer muito rápido essa prova, tá? Deixa eu ver aqui, resolver pela regra de Cramer, certo? Então vamos utilizar a regra de Cramer aqui nessa primeira. A gente sabe que a regra de Cramer, a gente encontra os resultados alfa aí, né, as soluções, pelo determinante e dividido pelo determinante geral, certo? Então aqui a gente tem que transformar em forma, tem que colocar em forma matricial os coeficientes. Então os coeficientes aqui é menos 1, menos 4, 3 e 2. Então menos 1, menos 4, 3, 2. Beleza. Então essa é a nossa matriz. Fazendo o determinante dessa matriz, ou seja, o det dessa matriz, que eu vou chamar matriz A, então o det de A vai ser igual a menos 2 mais 12, né? Então é igual a 10. Quem é esse det aí? Esse det, na verdade, é esse dzão, né? Vou colocar um d, né? Esse d, tá? Então, vou colocar esse dzão aqui, que é o d do determinante geral, certo? Beleza. Encontramos aí que é 10. Por quê? Diagonal principal, menos 1 vezes 2, vai dar menos 2. Diagonal secundária, menos 4 vezes 3, vai dar menos 12. Só que a gente pega e faz menos 12, fica mais 12, né? Então fica menos 2, mais 12, 10. Aí a gente faz o seguinte agora. A gente vai encontrar quem é o D1. O D1, a gente troca a primeira coluna por essa coluna aqui do resultado, tá? Dos termos independentes. Então, essa primeira coluna aqui, já que a gente quer encontrar os valores de x, né, vai ser 0, 5. E aqui, menos 4 e 2. Aplicando aqui o determinante, né? Ou seja, o det de D1 vai ser igual a diagonal principal, né? É 2 vezes 0 é 0. Diagonal secundária, menos 4 vezes 5 é menos 20. Então, aqui é 0, que é menos 20, então vai ser menos 20. Vai ser 20 positivo, certo? Vamos lá para o D2. O D2, a gente pega e substitui os termos independentes nos coeficientes de y. Então, a gente vai ter menos 1 e 3, 0 e 5. Calculando aqui o determinante, a gente vai ter menos 1 vezes 5 é menos 5. 0 vezes 3 é 0. Então, o det aqui, né, determinante D2, vai ser menos 5. Beleza? E a gente encontra aqui que o x vai ser igual a D1 sobre D, e o y vai ser igual a D2 sobre D. Só que D1 a gente encontrou que é 20 e o D é 10.
O D2 a gente encontrou agora que é menos 5 e o D é 10. 20 dividido por 10, 2. Então, x é igual a 2. Aqui dá somente para simplificar, né? Aqui divide por 5 e aqui por 5. Então, a gente vai ter menos 1 sobre 2. Então, menos 1 meio. Então, nosso y é menos 1 meio. Pronto. Resolvemos, né? Então, nossa solução aqui. Solução é x igual a 1, igual a 2, né? X igual a 2 e y igual a menos 1 meio. Beleza? Nossa solução desse sistema de duas incógnitas. Tá? Será que é verdade? Vamos ver aqui. Ó. Aqui eu estou dizendo que x é igual a 2, então vai ficar menos 2, menos 4 vezes menos 1 meio. Então vai ficar isso aqui, menos 2, menos vezes menos vai dar mais. 4 dividido para 2 é 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Justamente aqui, ó, 0. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 3 vezes 2, que dá 6, mais 2 vezes menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Só que 2 vezes menos 1 meio vai dar menos 1. E 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 1 é igual a 5. Justamente daqui. Beleza, então confirmamos aí realmente essa solução utilizando a regra de Cramer, tá? E a regra de Cramer é essa daqui, certo? A gente encontra os determinantes, tá? Então fica bem simples, né? De encontrar aí a solução utilizando o determinante pela regra de Cramer, né? Resolvendo por determinantes. Vamos ver mais um aqui. Ó. Classificar em SI, né? Lembrando que SI é um sistema impossível, certo? Sistema impossível. Aqui é um sistema, é a sigla para sistema possível e indeterminado. Certo? E esse daqui já é o contrário, né? É o mesmo sistema possível, é um sistema possível. Ao invés de ser indeterminado, ele vai ser determinado, né? Então, possível e determinado. Ou seja, a gente vai ter apenas uma solução nesse caso, né? Determinado. Beleza? Então, aqui, como é que a gente vai saber disso, né? Ou seja, apenas escalonando. Se a gente escalonar, a gente consegue encontrar se o sistema é possível ou impossível ou indeterminado, tá? Então, resolver de forma escalonada e classificar. Então, a gente vai ter que resolver, encontrar x, y e z e classificar esse sistema como sendo impossível, possível e indeterminado e possível e determinado, tá? É justamente o que a gente tem aqui nesse livro, né? A gente estudou nas aulas que passaram, certo? Tá aqui, ó. Bem aqui na partezinha de baixo, aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Então a gente tem esses 3 casos possíveis, né? Para solução do sistema. Beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, né? A gente não fez. E a gente finaliza com ela, tá? Tá? Eu falei, a aula seria bem rápida, né? Que a gente já viu praticamente toda a lista, né? Então, o resto é com vocês. Então, a gente tem x menos y menos 2z igual a 1.
menos x mais y mais z igual a 2 e x menos 2y mais z igual a menos 2, certo? Escalonando aqui, o que a gente pode fazer para eliminar esse primeiro valorzinho aqui de x? Só basta subtrair, né, a linha 1 da linha 3. Lembrando que eu chamo de linha 1 essa primeira equação, a primeira linha. A linha 2 é essa segunda equação inteira. E a linha 3 é essa última linha aqui, certo? De equação. Então, fazendo a subtração entre a primeira e a terceira linha, eu vou ter que repetir a primeira, né? E o resultado eu faço na terceira, tá? Na terceira linha, que é o resultado dessa subtração. Então, aqui eu tenho menos x mais y mais z igual a 2. Aí eu faço subtração. X menos x é 0. Menos y menos 2y menos 3. Menos 2, né? Vai ficar mais 2y, vai ficar mais y, certo? E aqui a gente está fazendo, ó, é x menos x, 0. Menos y menos 2y, certo? Esse menos aqui é esse menos aqui da subtração que a gente está fazendo. E esse menos é do número, tá? 2. Então, por isso que vai ficar menos y mais 2y é igual a y, certo? Positivo. Aqui, menos 2z menos z vai ficar menos 3z, igual os termos independentes a gente também subtrai, tá? Então, aqui é 1 menos 2 vai ficar mais 2, então é 1 mais 2, 3. Beleza? Então, já eliminamos aqui o primeiro. Antes de eliminar o segundo daqui, no caso esse y, a gente tem que eliminar primeiro esse outro y, esse outro x aqui. Nesse caso, a gente vai somar a linha 1 mais a linha 2. Por quê? Se eu somar x mais menos x, isso aqui é igual a 0. Então, eu zero esse valor de menos x aqui, certo? Então, por isso que eu estou somando a linha 1 com a linha 2. Então, escalonando aqui, a gente vai ter o seguinte, repete a primeira linha, x menos y menos 2z igual a 1, e soma as duas linhas, né? Primeira com a segunda, aqui vai dar 0, mais, somando aqui vai dar y, ou, somando essas duas aqui vai dar 0, né? Menos y mais y também vai dar 0, mais 0, e aqui, menos 2z mais z vai dar menos z igual 1 mais 2, 3, né? E aqui, 0 mais y menos 3z igual a 3, certo? Aí você percebe o seguinte, que essa linha 2, eu já eliminei aqui duas incógnitas e só tenho uma. Já encontrei o valor de z, né? Então, a gente pode simplesmente só trocar de linha, tá? Trocar de linha, a linha 2 pela linha 3. Então, trocando a linha 2 pela linha 3, a gente vai ter o seguinte, x menos y menos 2z, opa, aqui o 2 atrás, né? Menos 2z igual a 1, excluo zeros, tá? Então, eu vou ter y menos 3z igual a 3, e aqui menos z igual a 3. Então, escalonamos, e esses dois aqui são 0, 0 e 0, né? Ou seja, aqui essa parte de baixo sempre nula, tá? Então, a gente escalonou, né? Já está na forma escalonada, certo? Agora a gente só resolve. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter que z é igual a menos 3, certo? Se z é menos 3, então y menos
3 vezes menos 3 vai ser igual a 3, certo? Então isso aqui vai dar y igual a 3 mais 9, né? Passa para o outro lado, menos 9. Então o y aqui vai ser igual a menos 6. Menos 6, tá? Então se o x e o y a gente já encontrou, ou o y e o z, né? O y e o z a gente já encontrou. Então basta encontrar o x. O x vai ser igual a 1 mais y mais 2z, né? Passando tudo para o segundo membro. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a 1 menos 6 menos mais 2 vezes menos 3. Então, menos 6, né? Menos 6 menos 6 menos 12. Mais 1 vai dar x igual a menos 11, né? Então, x é igual a menos 11. Vou colocar aqui em cima. X igual a menos 11. Certo? Então, nesse caso, nossa solução vai ser a tripla, né? Menos 11, menos 6 e menos 3. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o sistema ele é possível e determinado. Porque a gente encontrou aqui uma solução. Essa solução é única? Sim, ela vai ser única nesse caso, tá? Beleza? Então tá aí. Solução possível e determinada. Aqui a gente tem, ó, essa questão aqui, ela também está no livro, tá? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Tá aqui, ó. É a letra A da 368. Escalone, classifique e resolva os sistemas. Tá? Aqui eu só coloquei de outra forma a pergunta, mas é a mesma. Então, letra A da 368. Aí a gente vai lá para a solução, né? Vamos ver se é verdade isso. Letra A da 368. Tá aqui, ó. Sistema, ele colocou só determinado, né? Está aqui a solução. Sistema possível determinado. Tá? Beleza? Tá aí, ó. Então, é um sistema determinado. Possível e indeterminado. Tá? Beleza? Ele só não colocou o sistema aqui na frente, né? Mas pode colocar só possível e determinado, né? Então, menos 11, menos 6 e menos 3. Justamente o que a gente encontrou como solução. Certo? Tranquilo até aqui? Então, é só exercitar. Vão exercitando, que aí já facilita para vocês na hora da prova. Tá? Então, eu acho que isso por aqui tá bom. Tá? Se não tiver nenhuma dúvida, tá? Por enquanto tá legal aqui para a gente ir para a prova. Então, na segunda, né, eu queria aplicar essa prova com vocês. Aí não vai depender de vocês, né? Claro. Entendeu? Então, vou aguardar a resposta de vocês. Vou mandar lá no grupo, tá? Falei para as meninas aqui que estavam comigo no início, que eu quero aplicar a prova na segunda-feira, para a gente já se livrar, né, das provas. No caso, se houver uma eventual prova de exame final, né, uma recuperação, aí a gente faz já na quarta, né, para quem for. Mas eu acho que todos estão tranquilos aqui na disciplina, né? Beleza? Então, vou mandar lá no grupo do WhatsApp, aí vocês respondam se concordam ou não, tá? Quem for fazer. Eu não sei quem perdeu alguma prova, né? Quem perdeu a prova 1 ou a prova 2, tá sem de cabeça. Então, se perdeu, continue fazendo, tá? Porque pode ser que ainda tenha chance, tá? Então, gosto de dizer que não desista até o final, porque
É interessante ir até o final, porque mesmo que você reprove, você pelo menos aprende alguma coisa. É igual quando eu fiz cálculo 1, tá. Fiz cálculo 1, quem é da matemática aí, pegou sabe que tem um professor chamado Alan Ramos. Eu peguei cálculo 1 com ele e reprovei, porque ele realmente, o professor ali pega pesado, né. Mas quando eu terminei a disciplina com ele, que eu reprovei, quando eu fui pegar no próximo semestre com outro professor, eu quase fecho a disciplina com 10. Eu só não tirei 10 porque a professora não deixou, porque ela passou um trabalho, aí eu faltei no dia que ela montou os grupos, aí ela não deixou mais eu participar, aí eu perdi alguns pontos ali, né. Então estava muito fácil, eu achei tão fácil que e é assim, a gente aprende assim, né. É claro que tem muita gente aí que passa 10 vezes pela mesma disciplina e não aprende. Mas eu sei qual é o problema, é porque não estuda. Se pegar no livro para estudar, fazer exercícios, passa. Aí quer passar empurrando com a barriga e não dá certo não, tá. Eu já fiz isso muito e realmente tem como passar, só que não aprende nada e o importante é aprender, principalmente para quem é da matemática, tá. Você passar o curso todo sem aprender nada, só empurrando com a barriga, pode ir. É só pelo diploma, mas lá no na hora de arrumar um emprego vai ser complicado, tá. Então é isso, pessoal. Nenhuma dúvida? Então a gente se vê aí ou na segunda ou na quarta, né, dependendo de se vocês vão concordar ou não, tá. Tchau, tchau.